Sob o governo Lula, o número de brasileiros com idade entre 14 e 24 anos que nem estuda e nem trabalha saltou para quase 20% da população total nessa faixa etária. De um total de 32,9 milhões de pessoas, mais de 6 milhões são enquadradas como nem, enquanto apenas 13% está empregada. O Ministério do Trabalho e Emprego aponta esse cenário como um alerta social grave. O estudo aponta que salários baixos, funções mais simples, contratos temporários e a busca por algo melhor ajudam a explicar esse movimento. Você, Bruno Musa, mais de 6 milhões de jovens optaram em não estudar e nem trabalhar, não fazem nada. Esse é um dos problemas estruturais que a gente tem no Brasil. A gente já mencionou aqui a respeito da taxa de desemprego, que estará às mínimas ou muito próximo delas, mas quando nós analisamos a metodologia, significa que mais pessoas deixaram de procurar emprego voluntariamente, tendo idade e condições para trabalhar, e, consequentemente, ao voluntariamente não trabalharem, porque muitas vezes estão recebendo um auxílio do governo, não entram na estatística. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós analisamos na lupa os números da força brasileira de trabalho, ela é simplesmente muito preocupante. Além de nós termos aqui um problema que já começa a acender a luz amarela da demografia, hoje no Brasil você tem 1,6 filhos por mulher. Por motivos óbvios, a taxa de reposição é 2,1. Então nós estamos bem abaixo disso, a população brasileira ela já vai entrar em fase de decréscimo por uma matemática bastante óbvia. Portanto, um problema demográfico. Um problema de castelo de cartas da própria Previdência, que a população está envelhecendo. Cada vez mais entra uma parte da população que vive mais, passa a depender do Estado e não mais contribuir para ele diretamente. Então você tem aí uma inversão dessa pirâmide, levando um problema crônico para a Previdência, que já tem um déficit de mais de 430 bilhões de reais. Segundo estudos do próprio governo, isso vai crescer, obviamente, uma questão matemática, isso atingirá 1 trilhão de reais o déficit já em poucos anos. Esse é um ponto. O outro ponto do desemprego, como eu falei, que são forças de trabalho de pessoas que poderiam trabalhar porque têm idade e condição de saúde, mas que voluntariamente deixaram de procurar. Isso já representa também por volta de 10 a 15 milhões de pessoas, segundo estatísticas do próprio IBGE. Então, eu dou essa margem grande porque eu também tenho bastante questionamentos da metodologia do IBGE. O outro ponto é justamente os nenéns. Então, são pessoas em idades de trabalho que estão começando a sua vida e que nós encontramos 6 milhões de pessoas, segundo essa estatística, mostrando que essas pessoas poderiam trabalhar também, só que elas estão perdendo toda a corrida da produtividade junto com as outras pessoas que também estão, que eu acabei de mencionar, e poderiam compor a força de trabalho que ajudaria o país como um todo no resultado final do produto interno bruto e, consequentemente, para ir melhorando a atividade econômica. Mas não, somando tudo isso, nós falamos de milhões de pessoas que, de alguma forma, poderiam estar produzindo muito mais do que estão. Isso é um problema sério, crônico para o país, pensar em produção para daqui a alguns anos. A gente acha que num toque de mágica, qualquer mudança, você pode mudar o país do dia para a noite. Não é assim, há uma questão geracional. Pessoas de 30, 40 anos de idade, que estão paradas há um bom tempo, como é que elas correm atrás de um mundo onde a inteligência artificial já é o presente? E se próprio segundo o IBGE, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar 2 linhas. É o próprio resultado que dá. Nós estamos falando, portanto, de milhões de brasileiros que comporiam a força de trabalho, que teriam capacidade de melhorar a produtividade do país ao longo dos anos. Mas essas são pessoas que estão penduradas no Estado e um governo que dizia ajudar as pessoas. Isso não começou de hoje. Isso não tem a ver com Lula 3. Isso tem a ver com Lula 1, lá de trás, dando incentivos para que as pessoas deixassem de produzir, acreditando que a máquina pública é um eterno cabide que as pessoas poderiam se pendurar nele. Só que passados anos, passado o ciclo econômico, a capacidade de financiar essa máquina pública inchada, ela chega ao final. O tal do longo prazo sempre chega. Lá atrás parece muito distante, o tal do distante chegou. E o problema agora precisa ser lidado com os adultos nas salas. Portanto, uma boa margem dessas pessoas sofrerão por um bom tempo ainda.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila trazer também a análise dele a respeito desse levantamento. Dávila, claro, é preciso olhar para esses números, mas a gente precisa também verificar o impacto disso no futuro, né? Porque esse acaba sendo um cenário muito preocupante quando a gente olha para os desafios previdenciários, não? Com certeza, Canhato. Quem é neném aos 24 anos vai ser neném a vida inteira. Não vai nem trabalhar, nem estudar e vai viver de programa social do governo, porque é uma pessoa completamente despreparada para o mercado de trabalho. Principalmente imaginando que os empregos de baixa capacitação serão eliminados com toda essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. O fato é que esta fotografia gigantesca de 6 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham é o retrato do fracasso do Brasil. Do fracasso do Brasil em dois campos, como a educação e a retomada do crescimento econômico. Porque o que faz a mobilidade social acontecer num país é crescimento econômico. O Brasil não cresce há mais de 30 anos. E essa estagnação econômica faz, justamente como nós vimos no depoimento anterior do cidadão Lincoln, que não tem como ter esperança num Brasil que não cresce. Então, um país que tem uma economia estagnada e que tem um dos piores indicadores de educação do mundo, principalmente em relação à renda do país, mostra um país que fracassou na sua capacidade de educar os jovens e de criar oportunidades econômicas para fazer com que haja mobilidade social. Portanto, Canhato, é um fracasso, como bem lembrou o Musa, não só de um governo, mas de vários governos nos últimos 30 anos. Não conseguimos prover educação de qualidade, não conseguimos fazer a economia voltar a crescer e, portanto, essa juventude que não é educada, que não tem qualificação, não consegue emprego na era do conhecimento. Pois é, trazer o Cristiano Beraldo, os desafios do Brasil, muito se fala sobre a jornada de trabalho, né? Muitos falam que a produtividade estaria adequada para você promover uma escala diferenciada, enfim, se apoiando em países onde a escala 5x2, 4x3 foram implementadas, mas você, Beraldo, a discussão sobre o número de jovens que optam em não trabalhar e nem estudar, vivem possivelmente de bicos, mas quando forem mais velhos, certamente vão se inscrever para ganhar algum tipo de benefício social, como mencionou o Dávila. Não, Canhato, esses aí, eles já vão sendo acostumados na escola, que agora a gente tem o pé de meia, né? O sujeito que decide não trabalhar e nem estudar é porque ele não vê, primeiro, nenhum valor no conhecimento, nenhum valor na educação. Talvez ele olhe ao seu redor e não consiga identificar exemplos de que alguém que foi para a escola, alguém que se preparou, que se dedicou aos estudos, tenha conseguido prosperar, porque essa é a realidade brasileira. Veja alguém que mora numa área remota do Maranhão, esse estado que é um dos estados que mais recebe dinheiro público vindo da federação, dinheiro que todos nós de todos os estados pagamos em impostos e depois a União redistribui conforme a necessidade de cada um dos estados. São Paulo está bem, recebe 10% do que envia para a União. O Maranhão, que está sempre mal, ele recebe um caminhão de dinheiro, muitas vezes mais do que ele arrecada. É dinheiro que os outros estados mandam para lá. Aí você pega uma pessoa, um jovem, que mora numa área remota, sem saneamento básico, vê as pessoas ali vivendo uma vida extremamente limitada, modesta, no esgoto a céu aberto, quando chove, inunda tudo, as pessoas perdem as coisas. Ele olha, a gente precisa avaliar por que ele vai querer estudar, para que ele vai querer se aprimorar. Ele não está enxergando o caminho. O caminho que ele enxerga é única e exclusivamente o da pobreza. Então,
O Maranhão serve de exemplo para vários outros estados que vivem esta mesma realidade. O que os governos do PT fizeram no Brasil foi tirar o apreço pelo conhecimento, foi tirar a vontade de trabalhar, porque deixou-se de reconhecer no estudo e no trabalho as formas de se prosperar na vida. Aí realmente fica muito difícil. O mundo vai avançar, o mundo vai andar e a gente vai ficar assistindo, especialmente agora, nesse momento, com a revolução da inteligência artificial. Pois é, e há um aumento, né, no número desses jovens que não estudam e não trabalham. Você, Mota, dá para a gente fazer o exercício que os programas sociais acabam incentivando, ou pelo menos deixando esses jovens em uma situação mais confortável quando decidem não estudar e não trabalhar, porque acaba pingando um dinheirinho todo mês? Não há dúvida que isso é um fator, mas o problema é muito maior do que isso. O Estado brasileiro sempre criou todo tipo de obstáculo ao trabalho e ao empreendedorismo de jovens. Se um profissional liberal não tiver cuidado, ele pode ser até processado por levar o seu filho para o trabalho dele, para tentar ensinar alguma coisa. A dificuldade do jovem de entrar no mercado de trabalho é máxima. E isso é de propósito. O Estado faz isso porque diz que quer proteger o jovem, né? Então é muito difícil a entrada do jovem no mercado de trabalho, exceto, claro, se ele decidir entrar para o narcotráfico. Aí é tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, a prudência recomenda que a gente desconfie de todas essas estatísticas oficiais, porque por trás de todos os números divulgados pelo governo há sempre um plano, e nesse momento o plano é sempre eleitoreiro. Pois é. Musa, deixa eu só, para a gente fechar essa discussão, a gente consegue fazer algum tipo de exercício sobre como um governante que pense diferente ou que enxergue os desafios do Brasil de outra forma, de que maneira ou quais caminhos ele deveria pegar para incentivar que esses jovens tomem um rumo, estudem, trabalhem, ajudem de alguma maneira o desenvolvimento do país? Minha opinião, Caniato, você precisa criar incentivos para isso e tirar o incentivo para que ele simplesmente fique em casa recebendo benefícios, sem precisar nenhuma contrapartida. Eu não vou falar o país, eu falo no final, para não gerar nenhum tipo de vieses antes disso, mas, por exemplo, uma das ideias que você tem, que está sendo implementada as pessoas que estão sem emprego e que estão com auxílio, recebendo auxílio, elas acabam recebendo oferta de emprego por parte do governo quando aparece. Se ele recusa, ele passa a ser obrigado a fazer alguns tipos de função, limpar um parque, recolher um lixo, fazer qualquer tipo de função de trabalho remunerado, que ele está ganhando o auxílio, e que vai ajudar na comunidade como um todo. Nisso você diminui o tamanho da máquina pública, porque você não precisa contratar mais pessoas, além de pagar o programa para uma pessoa que muitas vezes não quer trabalhar voluntariamente. Então isso, você cria incentivos para que as pessoas saiam dos programas sociais para trabalhar. E outro ponto é que a própria máquina cria todos os entraves burocráticos para encarecer o custo do trabalho, enrijecer a coisa, deixar tudo engessado. É difícil contratar, é difícil mandar embora. Nós vimos agora, por exemplo, no caso do Paraná, uma empresa que foi multada em R$300 mil porque não tinha nenhuma mulher no seu quadro de gerência, mas ninguém foi ver se havia mulher competente para isso ou não, se tinha mulher que queria estar no posto ou não. Enfim, uma intromissão na propriedade privada, e depois foram ver quem foi que emitiu essa sentença. Foi uma juíza que tinha algum tipo de envolvimento com questões locais ali contra a empresa, enfim, um rolo danado. Ou seja,
há todos os entraves burocráticos que limitam a capacidade de você gerar emprego e de você produzir. Sem contar tudo que a gente fala, níveis de juros tão altos porque o governo gasta mais, inibe a atividade empreendedora e a atividade do trabalho, que dificulta a contratação. Ou seja, há um problema estrutural no Brasil por completo, que culmina com uma falta de educação e pessoas despreparadas. O próprio MEC, ele é completamente despreparado com o ensino, que hoje em dia é demandado pelas empresas. Veja só, eu recebi agora aqui um relato de uma pessoa que nos acompanha diariamente. Ele é professor de medicina legal e psiquiatria forense e biodireito de uma universidade federal, que ele pediu para não falar o nome. Ele falou que recebeu há pouco um dos seus alunos na prova que escreveu o seguinte, abre aspas, quando o cadáver foi encontrado, ele já estava sem vida, numa universidade. Ou seja, uma pessoa que já tem que ter todo o preparo para estar no mercado de trabalho. Então, além de nós dificultarmos toda a cadeia produtiva de geração de trabalho, dificultar e encarecer, você transforma as pessoas em pessoas completamente despreparadas para o mercado de trabalho. É inverter a lógica. Ao invés de uma porta muito grande para aqueles bolsões de entrada nos programas sociais, a porta tem que ser pequena de entrada com uma diligência grande e uma porta de saída bastante maior. No Brasil, é completamente invertido.